Fez e nos mantém vivos. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos permite, Ele nos deu a vida e por isso nós somos gratos a Ele e estamos aqui para oferecermos um culto de louvor. Tem um hino que diz assim: tudo é do Pai, né? Tudo é de Deus, foi Ele que fez. Tudo é dele, tudo que nós temos pertence a Ele. E nós só temos que agradecer a Ele por termos vivos, né? E oferecendo a Ele, o nosso Pai maior, um culto de louvor e adoração a Ele. E desde já eu convido a irmã Gabriele para estar louvando o hino e depois o irmão Gabriel. Amém? Salve, irmão, com a paz do Senhor. Gostaria de louvar o hino 545 da nossa. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado. Salve, meu Pai do Senhor. Amém. Vamos cantar o hino 15, tá? Como cego andei e perdido vaguei, longe do meu
Amém? Mais uma prova que Deus é o maior Pai do mundo, né? Deu o seu Filho para morrer na cruz, seu único Filho, e através da morte dele, nós sermos transformados em filhos de Deus. Por isso que o hino que a irmã Gabriela cantou nos dá a certeza que ele vive, né? Que ele morreu, mas está vivo à direita do Pai. E por isso que nós temos essa certeza que ele é o melhor Pai. Não nos deixa faltar nada. Amém? Agora nós vamos ouvir a irmã Jennifer louvando o hino, depois o cântico celeste, amém? E logo após o plenitude de Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém.
Amém. O hino fala: para Deus nada é impossível. Desde que nós caímos, mas como o hino fala, você rega e confia em Deus que vai renascer. Amém? Nesse momento, eu convido a pastora para estar fazendo a leitura oficial. Amém? Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero compartilhar nessa noite, fazendo essa leitura no Salmo 139. Aleluia. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando me tocou, livrou-me da... Aleluia. Salmo 139. A palavra do Senhor diz assim: tem por título Deus onisciente e onipotente. Senhor, aleluia. Eu queria fazer essa leitura com a igreja. Amém? Vamos ler do verso 1
até o verso 18. Eu queria fazer uma leitura assim participativa. Amém? Eu vou ler um, os irmãos leem dois. Eu leio o ímpar e os irmãos leem os números pares, tá certo? Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ainda a palavra, não, o 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo, as trevas com efeito me encobriram, e a luz ao redor de mim se fará noite. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E eu dou graças a Deus por essa palavra. O Senhor, Ele nos conhece. Ele, ainda que antes que eu e você fosse formados, Ele nos conhece de um modo, como diz sua palavra, de um modo assombroso. Ele nos conhece quando ainda éramos uma substância. O Senhor, Ele nos formou. A palavra diz que Ele nos entreteceu no ventre materno. A palavra do Senhor diz que, aleluia, que os nossos dias foram escritos no seu livro. Aleluia. E, aleluia, tal ciência é tão maravilhosa. Aleluia. Que nós não podemos alcançar esses feitos e essa maravilha a qual o Senhor, aleluia, nos formou. A ciência, ela fica atrasada diante de um Deus tão poderoso, pois Ele é a própria ciência. Aleluia. E como o Criador nos formou, não temos
pois o Senhor que nos formou, Ele nos conhece por dentro, por fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue nessa noite entender um pouquinho, aleluia, da grandeza desse Deus que nos formou, que nos criou, aleluia, de uma forma grandiosa, de uma forma tremenda. Aleluia. E antes dele nos criar como Criador, como o diácono Nil falou, como Criador, como Pai, antes de nos criar, Ele já tinha preparado tudo, e tudo já está feito. Aleluia. Ele diz em sua palavra que pode, aleluia, uma mãe esquecer-se de um filho. Ele pergunta: eu todavia me lembrarei. Pai que auxilia seus filhos de uma forma grandiosa, aonde sua palavra diz assim: pode, aleluia, um filho pedir um pão a um pai e ele lhe dá uma pedra. É quase impossível, né? Se encontra na terra alguém que possa fazer tal coisa, mas existe um que está acima do céu, aleluia, onde acima do céu é o seu trono. Ele é Pai, Ele é Criador, Pai, nos chama de amigo, e através do sacrifício de seu Filho, a qual foi doado 100%, aleluia, também nos deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Aleluia. Tenha essa certeza no seu coração assim nessa noite, como a palavra do Senhor nos diz. Aleluia, que nossos dias estão escritos, foram escritos por Ele. Aleluia. E que, aleluia, cada um desses dias, aleluia, que foram preparados pelo nosso Senhor, se cumprirá. Amém? Os seus feitos são como os grãos de areia, você não pode contar. Você conta e não tem fim. E eu dou graças a Deus, aleluia, por esse Deus tremendo. Oremos agradecendo ao Senhor, aleluia, pela sua infinita bondade e misericórdia. Senhor, meu Deus, nosso Pai, na tua presença somos gratos, porque nos criaste e nos formaste, Senhor. Somos gratos, Senhor, aleluia, pela tua infinita misericórdia, porque tu és fiel para conosco, mesmo quando nós, aleluia, somos infiéis. Tu és aquele, Senhor, que nos conhece, que nos sonda. Tu és aquele que prepara caminho para que venhamos caminhar, Senhor. Aleluia, somos gratos, Pai, pela tua infinita bondade, Senhor. Aleluia, de nos chamar de filho e que possamos cada dia nos tornar amigos, aleluia, de Deus. Por essas coisas, Senhor, te damos graças e agradecemos em nome do teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço essa oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje quem acompanhou, encerrou as Olimpíadas hoje, né? Foram muitas festas, muita alegria para quem conseguiu a medalha, mas nós vimos muita comemoração, né? Eu digo até triste. Alguns atletas brasileiros, naquela euforia da vitória, só se lembravam de xingar, palavrões feios. E aquilo, muitos com um desabafo, outros aquilo que eles têm no coração mesmo, né?
Mas me chamou muita atenção uma atleta americana de 21 anos, recordista mundial e olímpica, nos 400 metros com barreira. Sidney Macaulay, mais ou menos assim. E essa garota, ela veio ao Brasil com 16 anos nas Olimpíadas e ela se sentiu decepcionada porque não conseguiu nada, né? E ela passou por uma fase difícil e agora ela conseguiu bateu o recorde dela mesma e ganhou a medalha de ouro. Aí ela escreveu no seu perfil da sua rede, mais ou menos assim: eu não mereço nada, mas pela graça, através da fé, Jesus me deu tudo. Recordes vêm e vão. A glória de Deus é eterna. Então, nós vemos aqui o que é reconhecer Deus, né? Um atleta que teve problemas de saúde, não conseguiu e deu a volta por cima. Mas ela não tornou aquilo como vitória sua, né? E ela, como ela diz, o recorde vem e vai. Daqui uns anos ninguém lembra mais dela. Aí o apóstolo Paulo escreve aqui em 1 Coríntios 10, verso 33, assim: portanto, que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então, isso aqui é reconhecer nosso Deus como nosso Pai, né? E quando nós vemos tanta coisa feia por aí, e a garota ainda jovem, né, com 21 anos, ter essa sua agradecimento a Deus, né? Neste momento eu gostaria de ouvir a irmã Rita, logo após o irmão Anderson. Amém? E após o irmão Anderson, o nosso irmão José, que ontem fez aniversário. Amém? Estará aqui para agradecer a Deus. Eu gostaria de meditar com a igreja um salmo bem conhecido, que é o Salmo 23. Que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo 23, né, eu acredito que, tirando o Salmo 21, o Salmo 91, ele seja o mais lido por todos, né? E ele tem uma reflexão muito, muito importante, quando Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aqui no verso 1, ele quer dizer que, mesmo nas aflições, nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas, o Senhor é zeloso e Ele sempre estará conosco. E eu acho muito bonito. Davi, ele era pastor, né? E quando ele faz essa comparação de pastor de ovelhas, eu acho muito interessante, porque a ovelha, sem o pastor, ela não é nada. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem que as ovelhas, elas não enxergam bem. Eu acredito, se eu não estiver enganada, em
sei se é 1 metro, 2 metros à frente. E essa é a importância do pastor, ele está sempre ali direcionando. E esse salmo eu acho muito importante, por ele apresentar isso, a importância do pastor na vida da ovelha. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos, a paz do Senhor. Antes de convidar os irmãos para ler a passagem, eu gostaria de parabenizar todos os pais aqui presentes, aqueles que não puderam vir, e em especial o meu pai por ser meu exemplo de homem e de pessoa a seguir, não só na fé, mas como homem para seguir tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Pai, obrigado por tudo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos já em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o versículo 8 e em seguida, a partir do versículo 16. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. E diz assim: em tudo somos afligidos, mas não angustiados, confusos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 26, ou 16. Diz assim: portanto, não desanimemos, mas se o nosso homem exterior se corrompe e o interior se renova dia a dia, pois a nossa leve e temporária aflição produz para nós um peso eterno de glória, excelente. Nós não fixamos o olhar nas coisas que são vistas, mas nas coisas que não são vistas. Coisas que são vistas são temporárias, mas as que não são vistas são eternas. Já foi louvado nessa noite pela irmã Gabriela um louvor que eu amo muito. E no início do refrão dele diz o seguinte: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. A gente pega esses versículos que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, e ele coloca a nossa leve e momentânea passagem por aqui. Um momento onde nós somos afligidos, um momento onde nós somos desanimados, muitas vezes desamparados, seja por situações familiares ou por situação financeira. Mas ele também nos dá uma certeza, que nós não devemos fixar o nosso olhar nessas coisas que nós temos aqui. Nós devemos fixar o olhar nas coisas eternas que estão para vir, nas coisas eternas que estão em Cristo. Quando ele diz: eu vou, mas vou preparar um lugar para vocês. Cristo, ele dá uma certeza para a gente a cada dia, que a nossa leve momentânea, passagem por aqui, por mais que seja atribulada, mas nós carregamos um peso de glória para uma eternidade junto com Ele. O Salmo 73, versículo 26 diz o seguinte: meu coração e a minha alma podem desfalecer, mas o Senhor é aquele que sustenta o meu coração. Que a cada dia o Senhor seja a certeza da nossa salvação e que, por mais difícil que esteja a situação, Ele seja aquele que sustenta o nosso coração a cada dia. E desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve os irmãos do Papai Senhor. Amém. Eu peço para os irmãos abrir a Bíblia
Salmos 16, versículo 2. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. A pessoa que disse isso quis dizer que a gente só tem um Deus além dele. E a gente tem que agradecer por esse Deus ser tão bom e maravilhoso. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu convido a irmã Cristiana para nos trazer a palavra e convido a irmã Cristina para fazer a oração por ela. Amém? Senhor nosso Pai, nós entregamos a irmã Cristiane, Senhor, que vai nos levar a palavra. Que ela fala somente o que vem do Teu Espírito. Que o Senhor use ela como canal para falar aos nossos corações. E cada um aqui venha estar atento a cada palavra que o Senhor for usar a ela, Senhor. Que o Senhor continue abençoando ela e que ela seja um canal para nossas vidas hoje à noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Saúde na igreja com a paz do Senhor. Amém. A missão de hoje não é fácil, mas eu estou aqui à disposição do meu Deus. Né? Quando a irmã Edna me fazia o convite, eu dizia: meu Deus, chega aqui. Porque eu já disse, não sei se eu já disse aqui, mas eu costumo dizer que eu tenho um propósito de não dizer não para meu Deus. E às vezes eu fujo do convite para não escutar, porque eu não posso dizer não, né? E eu li a mensagem, respirei fundo e confirmei, né? Porque mesmo nas minhas imperfeições, na minha incapacidade, mas eu não posso, né, deixar de falar de um Deus tão maravilhoso. Né? Eu sei dizer que Jesus é bom, eu sei dizer que Jesus morreu morto de cruz por amor a cada um de nós, sem nenhum merecimento, sem nenhum pecado, Ele morreu. Então eu sei falar de Deus, né? Eu sei dizer que Jesus quer o melhor para cada um de nós. E eu pensava: como é que eu vou dizer não se eu digo para Nicolas que toda vez que alguém solicitar ele na casa do Senhor, ele não pode dizer não, né? Como é que eu vou chegar para ele dizer: Nicolas, se mais fizer para você fazer um jogral, você vai. Você não trabalha, você só estuda, você está numa fase que você pode se dedicar a Deus. Você tem que construir reservas para o Senhor, né? Graças a Deus, eu cresci nos caminhos do Senhor. Desde os meus 3 anos eu sirvo a esse Deus tão maravilhoso, né? Já tenho uma evolução de vida grandiosa na presença de Deus, pois eu sei quem eu era e o que eu sou hoje, né? Eu era uma pessoa que meu grau de timidez é tão grande que eu tinha dificuldade até de olhar no olho da pessoa, né? Muitas vezes a gente diz: não olha no meu olho porque não está fazendo coisas erradas, porque está fazendo coisas erradas, mas não é. Tem muitas pessoas que têm a timidez tão aflorada que não conseguem nem olhar no olho da pessoa. E eu orava muito, dizia: Deus, é porque a gente sofre, quem é tímido sofre muito, e a gente percebe que a timidez não vem de Deus, porque ela impede a gente de fazer a obra do Senhor, se a gente der lugar. Então eu disse: eu não posso permitir que isso aconteça na minha vida. Quando eu era jovem, né, algumas vezes eu disse não, mas
Mas depois Deus foi trabalhando e eu fui percebendo que eu não podia fazer aquilo. E de tipo, sabe, que me conhece desde muito tempo, que quando eu ia louvar o Senhor, a voz era trêmula, não conseguia fazer praticamente nada, mas o Senhor foi trabalhando, né? Cheguei aqui na Emanuel, só louvava o Senhor nos grupos, o Senhor foi me dando a oportunidade de dirigir, né? Fui louvando, Deus me deu a oportunidade de dirigir alguns departamentos, e Deus tem me aperfeiçoado, graças a Deus. Eu sei que não sou capaz, porque eu sei o quanto eu sofro para fazer cada obra que o Senhor tem exigido de mim, mas se eu começo a analisar assim, quando o pastor foi lá na minha casa me fazer um convite para fazer o trabalho na igreja, né, eu disse que ia usar a desculpa de Nicole, né, porque eu tinha uma bebê, eu dizia, como é que eu vou fazer esse trabalho se eu tenho uma criança tão pequenininha, o tempo é tão corrido. Mas depois eu analisei, por um acaso eu deixei de trabalhar porque eu tive Nicole, eu deixei de fazer a minha atividade cotidiana porque eu tive Nicole, eu deixei de ser uma dona de casa porque eu tive Nicole, eu deixei de ser uma profissional porque eu tive Nicole, não. Então por que eu vou deixar de trabalhar para o Senhor se as coisas aqui da terra eu consigo fazer? Aí o Senhor me encoraja e eu consigo ir, porque a gente tem que refletir, porque as possibilidades vêm, né? A gente se acha incapaz, mas eu quero que saiba que todos nós somos incapazes sem Deus. Mas a partir do momento que nós confessamos ao nosso Deus como Salvador da nossa vida, a capacidade vem dele. Então cabe a nós nos esforçarmos para estar à disposição do Senhor. Que inclusive é o versículo que eu quero ler nesta noite, lá em Mateus 6, né? Inclusive é um capítulo muito maravilhoso. Esse Mateus 6 nos traz orientações maravilhosas de como nós priorizarmos, né, e fazermos as coisas como Deus quer, né? Ele é riquíssimo, tem a oração do Pai Nosso, né? Mas um versículo que eu quero enfatizar nesta noite, que eu só vou ler um versículo mesmo, é lá em Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? E é uma lição de vida, né? É um versículo que nós temos que nos apegar nos momentos que estamos vivendo, nos momentos atuais, porque a gente percebe que o mundo tem constante prazer e se esforça em deturpar a palavra do Senhor. Eles querem fazer com que nós tomemos direção oposta ao que ensina a palavra do Senhor. Nós vemos nas redes sociais o que é mais ostentado nas redes sociais hoje em dia. É você ter um carro, é você ter uma casa, é você estar bonito aparentemente para estar lá exposto, né? É você adquirir um bem. Então isso não é priorizar o reino de Deus, né? É isso que a mídia quer. É para isso que o homem tem se esforçado, né? Você sabe que a nossa classe política, a nossa classe do poder público aí que dirige o nosso país, né? Eles fazem muitas coisas, muitos esforços, muitas manobras, muitos sacrifícios, mas em nome de quê? Em nome de ganhar poder. Mas poder não é poder de Deus, é poder relacionado ao bem, ao dinheiro, à aquisição de quem tem mais carro, quem tem mais casa, e eles fazem esse esforço todo, né? Fazem manobra, fazem tudo. E a gente vê que nós fazemos pouco para querer que o reino de Deus esteja em prioridade nas nossas vidas, né? Na quinta-feira o pastor pregava aqui e dizia que nós, quando estamos aqui em cima, que nós estamos transmitindo a palavra do Senhor, nós estamos como igreja. Então tudo que é dito aqui é para toda a igreja, para quem está aqui em cima também. Então eu quero que a igreja saiba disso, que às vezes a gente não recebe a bênção porque o vaso que está aqui talvez não esteja fazendo o que ele está falando que ele está fazendo, mas
que Deus tenha misericórdia da vida de cada um. E que nós venhamos ter a certeza que o que Deus quer de nós é disponibilidade de receber a palavra de Deus, tanto de quem vem pregar aqui como de quem está aí sentado. Porque muitas vezes eu dizia, não, eu não vou lá falar do amor de Deus, do tema dessa mensagem, porque eu não estou perfeita nessa área, né? Mas muitas vezes, quando nós paramos para vir aqui em cima e transmitir a palavra de Deus, nós refletimos mais e nos aprimoramos mais. Então, é difícil, é árdua a tarefa de vir aqui em cima trazer a mensagem do Senhor, mas também requer de nós mais esforço, mais dedicação e mais empenho, né? Então, é isso que eu quero priorizar nesta noite. Que o reino de Deus esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Os jovens que estão aqui nesta noite, né? Quero dizer para vocês que vale a pena servir ao Senhor, priorizando o reino de Deus. Vale a pena se disponibilizar na obra do Senhor. Nós, quando somos jovens, temos que aproveitar. Eu dou graças a Deus pelo privilégio que eu tive que servir ao meu Deus na minha mocidade. Muitos podem dizer assim, mas você nunca foi a uma festa, você nunca fumou um cigarro, você nunca bebeu um copo de cerveja. Eu não sinto falta disso. E isso, se eu tivesse feito, não teria me acrescentado em nada, né? Não teria me acrescentado em nada. Então, vale a pena ter convicção de servir a esse Deus. Vale a pena. É isso que eu digo a vocês, jovens, que aproveitem cada etapa das suas vidas. Vocês estão numa fase ótima de trabalhar para o Senhor, porque qual é a preocupação de vocês? Vocês não têm preocupação a não ser com o estudo, né? Aí depois vai surgir a preocupação do profissionalismo, depois vai surgir a preocupação da família, mas por enquanto, esses que estão aqui não estão nessa fase, então aproveitem e se dediquem ao Senhor. O que foi solicitado para vocês fazerem na presença do Senhor, façam. Façam para construir reservas. Porque quando vocês tiverem sua família, vocês vão ter construído uma história linda para poder passar. Vai passar para o seu filho com convicção do que você está fazendo. Entendeu? Então, busquem o reino de Deus. Vejam o que Deus quer de cada um de vocês. E aprendam de Deus para servir a Deus com convicção. Nessa fase vem muitas confusões nas nossas mentes. Tem dias que nós estamos mais alegres, tem dias que nós estamos mais tristes, tem dias que nós estamos querendo questionar Deus, né? Mas tenha certeza que o que vocês têm que fazer é correr para a palavra, é correr para a oração, é correr para trabalhar para o Senhor. E quando se sentirem que não está dando conta, peça alguém mais experiente, com mais experiência e ajuda. Toda a igreja do Senhor que está aqui está para lhes ajudar, com experiência de vida, com histórias de vidas que vocês vão enriquecer e se fortalecer na presença do Senhor. Viu? Então é o que eu digo, que vale a pena buscar primeiro o reino de Deus, porque a sua justiça é acrescentada nas nossas vidas. E o reino de Deus não é as coisas daqui. Tem uma seita, né, que diz que o reino de Deus é aqui, mas nós sabemos que não é, né? Nos meus cartazes é as coisas mais lindas, os leões falando com os homens, como se Deus fosse reinar aqui. Não é. A nossa vida é aqui, é um ensaio, é um aprimoramento. Quando nós dizemos venha o teu reino, é para dar legalidade às coisas que Deus quer que nós façamos. Nós sabemos que o reino de Deus não é igual ao reino da terra. Então, nós cristãos temos que estar na presença do Senhor, nos aprimorando a cada dia, né? A gente percebe que as coisas estão tão deturpadas de um jeito que, eu vou dar um exemplo aqui bem claro, que se a gente colocar a vida de um ser humano e um bem precioso, seja lá o que for, uma joia, para muitos o que vai ter mais valor é o bem precioso. Mas nós sabemos que para Deus pode ter a quantidade inimaginável de ouro, de barras de ouro, que é uma das coisas mais preciosas aqui da terra. Você pode colocar a quantidade que você imaginar, o infinito, na presença de Deus, de ouro. E
uma vida, Deus vai valorizar a vida. Isso é priorizar o reino de Deus. Isso é querer que Deus reine na sua vida, porque o mundo está dizendo para a gente priorizar o bem, mas Deus quer que nós priorizamos a vida. E o que é priorizar a vida? É priorizar o amor, é priorizar a união, é priorizar querer estar com seu irmão. Isso é priorizar o reino de Deus. Então, e fala também da justiça do Senhor. Nós estamos vivendo num mundo que a justiça também, tudo está sendo deturpado aqui na terra. Se nós formos viver o que o mundo diz, nós vamos ficar totalmente contrários à palavra do Senhor. Então, se o mundo disser, vá pela esquerda, você diz, eu vou pela direita, porque eu sei que o que o mundo está dizendo é para mim, pelo caminho da perdição. E quando eu falo mundo, eu falo de maioria. Eu não falo da igreja do Senhor, salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu falo de um mundo em relação à maioria do que o povo está fazendo. Entendeu? Porque, apesar de muitas almas, hoje em dia, dizer que confessam a Deus como Salvador, que professam o nome do Senhor como único Deus, mas também está havendo, mesmo no nosso meio, uma deturpação. Então, que nós venhamos procurar ser sábios com base na palavra do Senhor. Igrejas tem muitas. Então, às vezes eu olho até assim para a Nízia Floresta, que não tinha quase igreja nenhuma, e hoje cada esquina é uma igreja. Diz, meu Deus, como está lindo, está maravilhoso. Mas que nós venhamos orar por esta igreja, para que Deus seja a base daquele lugar, para que o reino seja a base daquele lugar, que não seja só mais um intuito de dizer que Jesus vai curar, que Deus vai dar a chave de carro, que Deus não. Se você for para uma igreja que prioriza isso, tem algo errado. Então você ora para que a misericórdia de Deus chegue ali naquele lugar. Então, apesar de grande número de pessoas sendo alcançadas, mesmo assim nós temos que vigiar muito, porque o reino de Deus pode ser invertido até nos próprios tempos. Então, que nós venhamos pedir a misericórdia de Deus nas nossas vidas, que nós venhamos pedir a justiça de Deus. Deus é justo, E Ele me conhece cada um de nós, conhece tudo. Então, que Deus venha agir com a sua justiça, porque a justiça de Deus não é a nossa, Nós sabemos que muitas vezes nós somos limitados, Vemos uma situação e queremos dizer como é que pode ser resolvido aquilo ali. Aos nossos olhos aquilo é a justiça, mas aos olhos de Deus, que vê muito mais além, a forma de resolver é outra. Então, que nós venhamos, o que é que a gente pode fazer? Pedir a Deus a justiça dele. A justiça dele. Eu lembro de uma situação que eu passei, Quando eu passei no concurso e por falta de sabedoria, eu não fiz uma documentação que tinha que fazer. E eu respondi o processo administrativo, como eu já falei aqui. E eu dizia, meu Deus, se eu perder essa vaga, para mim é uma injustiça. Porque pelo que preconiza a lei, eu sou uma das agentes de saúde que nasceu, eu sou a única que nasci aqui em Nízia Floresta, que morei ali no Alto do Termínio, sem nunca ter saído ter trocado de casa. Os agentes de saúde que estão lá, um veio de Mazapas, outro mora em São José, outro veio aqui da rua, outro veio aqui do conjunto. Eu sou a única raiz. E eu ia perder a minha vaga justamente por uma escrita de um homem que às vezes beneficia outros. Mas eu chegava ali e clamava como por justiça, meu Deus, e ele veio ao meu socorro. Mas quando eu no momento de desespero, eu disse, isso não é justo, Mas Deus sabe todas as coisas e agiu com justiça, por favor. E eu agradeço a Ele por tudo que Deus tem feito em minha vida. Não sou merecedora, mas Deus é misericordioso. E como fala aqui, como eu já disse, e a justiça de Deus muitas vezes pode não trazer benefício para você. Mas se foi Deus que agiu, é justo. É justo. Nem sempre a justiça de Deus vai trazer benefício em prol daquilo que você está pedindo. Se por um acaso eu tivesse perdido o trabalho, seria justiça sim, porque teria
havido alguma coisa que não teria sido correta. Então, Deus é justo, né? Deus é justo, mesmo olhando aos meus olhos, achando que aquilo não poderia ser resolvido, porque o homem, quando escreve uma lei lá, muitas vezes ele acha que é maior do que a lei de Deus. E não é, né? Porque a justiça de Deus é com coerência. A justiça de Deus é com retidão, é com o que é certo. Então, às vezes eu tentasse, deixa eu dar um exemplo para a igreja, eu gosto muito de dar exemplos. Ganha um salário e gasta mais do que ganha. Aí depois está nos pés do Senhor, meu Deus, chega aqui, ele não está dando para pagar minhas contas. Mas como é que vai haver justiça nisso se você está gastando além do que você ganha? Né? Então não tem como ter coerência, a justiça de Deus é coerente. Às vezes você faz uma compra com base no seu salário e dá para pagar, porque você planejou ali, deu para pagar direitinho. E aí, tudo bem, mas se acontecer alguma coisa e você não pode pagar, Deus vai dar um jeito de você pagar, porque você fez conforme o seu planejamento, conforme o seu salário, né? E aconteceu um imprevisto e não deu para você pagar. Mas, se você ganha tanto e fez uma conta sabendo que não ia dar para pagar, aí você que coloca para dizer, Deus me ajude aqui a pagar a conta, como se você não planejou direito? Nós temos que ter coerência na justiça de Deus, porque muitas vezes, é por isso que a gente não usar o nome do Senhor em vão. Né? Nós temos que ter coerência nos nossos atos, nas nossas atitudes. E aceitar a justiça de Deus, que muitas vezes Deus está sendo justo, você que não está sendo correto. Então, que nós temos que pedir sabedoria do Senhor, até nisso, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu digo isso para os jovens também, que vai ter sua vida financeira aí, vão se organizando, vão aprendendo de Deus tudo, porque Deus nos orienta em tudo. A Bíblia nos orienta em tudo, no relacionamento familiar, no nosso relacionamento com o nosso marido, com os nossos filhos. Inclusive hoje é dia dos pais, né? E eu quero deixar isso bem claro para os pais, como o exemplo que eu contei no início, que nós venhamos priorizar estar com os nossos filhos no caminho do Senhor. Se nós cobramos alguma coisa dele, nós temos que fazer, né? Como eu falei para Nicolas, como é que eu vou dar um não para pegar a palavra do Senhor? Eu digo para Nicolas, não pode dizer não. Tudo que for solicitado dele na casa do Senhor, ele tem que fazer. Então, como é que ele poderia dizer não? Mas que a igreja vá orando aí em meu favor, porque eu até sempre digo em casa que eu não sou muito eloquente, né? Não sei falar meia hora. Eu sou uma pessoa, a pessoa falastrona lá de casa não sou eu. Né? Quem consegue falar muito, fala pelos cotovelos é Tico, e acho que o Nicolas vai no mesmo caminho. Eu e Nicolas somos mais quietos, mais fechados, assim, mais tímidos, mas que Deus venha trabalhar nas nossas vidas e que mesmo com esses empecilhos nós vamos estar sempre aqui à disposição do Senhor. Eu disse que Deus tem suprido as minhas necessidades desde que, em todo momento da minha vida, né? Eu já contei meu testemunho aqui, eu disse quando eu fui casar, Deus providenciou, quando eu fui ter filhos, Deus providenciou. Então, Deus tem suprido o básico da minha vida, né? Deus, aqui quando Ele fala todas essas coisas nos serão acrescentadas, lá nos versículos acima, vocês já viram que fala, né? Do lírio do campo, que são, né, melhores vestidos, aqui, olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Mas isso aqui é com base na confiança do Senhor, que você, priorizando o reino de Deus, Deus não vai deixar faltar o vestir, o calçar, né? O básico da sua vida, Deus não vai deixar faltar. Então, que nós venhamos realmente confiar no Senhor. Não que nós não venhamos poder ter sonhos de ter um carro, de ter uma casa, de ter uma linda profissão, mas que em primeiro lugar esteja o reino de Deus. Eu tenho 2 filhos e o meu desejo como mãe, claro que eu quero que eles tenham uma boa profissão, sejam um advogado, um doutor, mas em primeiro lugar eu quero que eles sejam servos de Deus. Antes deles serem profissionais, o meu desejo é que eles nunca venham se desviar da presença do Senhor, porque eu sei que coisa aí fora está ruim. Então, se eles se afastarem do Senhor,
mesmo sendo médicos, engenheiros, aí de que vai adiantar aí a salvação, onde é que fica? Eu quero os meus filhos no céu, né? Eu quero os meus filhos no céu junto comigo. Então, se eu quero os meus filhos no céu, eu tenho que priorizar o reino. Claro que eu vou ter que ser sábia, eu vou ter que ter sabedoria para conduzi-los, para eles serem profissionais, para eles serem tudo de bom aqui na terra. Mas antes eu quero que eles sejam, eu quero que Nicole seja uma levita na casa do Senhor, esse é meu sonho. Mas Deus sabe todas as coisas, mas é o que eu peço. E que eles venham crescer na presença do Senhor, porque eu sei que eles estando na presença do Senhor, nada vai lhe faltar. Sei que não vão passar fome, sei que não vão andar luz na rua, né? E sei que Deus vai suprir. E quando nós buscamos o reino de Deus, não pode ser com essa imposição. Eu vou buscar o reino de Deus porque vou ser abençoado, porque você é um bom profissional. Não, você vai buscar o reino de Deus porque é para buscar o reino de Deus primeiro. Não é troca não, sabe? É convicção, é confiança no Senhor. Não pode ser troca não. Muitas igrejas estão pregando aí que a irmã tem que fazer um voto de tanto valor para ter uma bênção em determinada área da sua vida. Não é assim. Com o Senhor não funciona moeda de troca. Com o Senhor funciona amor, confiança, fé, convicção, perseverança. Não funciona moeda de troca com o Senhor. Então, que nós venhamos ter essa convicção de buscar o reino de Deus, de estar na presença do Senhor, nos alimentando cada dia mais da sua palavra. Os irmãos estão entendendo a palavra do Senhor nesta noite? Amém. Glória a Deus por tudo. E eu quero dizer para a igreja que eu preparei uma mensagem aqui, né? Toda bonitinha, com versículos, mas eu não consigo. Eu consigo falar só o que vem à minha mente, né, Leise? A gente se planeja e vou falar isso, vou falar aquilo e só Deus na casa. Quando chega aqui em cima, a responsabilidade é de Deus, porque é difícil, mas eu sei que Deus tem nos ajudado a falar dele, a dizer que ele é bom, que ele salva. Como o hino que Jennifer cantou, fala, reina o Espírito sobre a carne, né? E é isso que eu estou falando nessa noite, que o Espírito Santo veio reinar sobre a carne, porque o mundo quer que a carne reine, mas nós que estamos aqui alicerçados na palavra do Senhor, sabemos que o que deve reinar é o Espírito de Deus em nossas vidas. Então, José também deixou um versículo aqui maravilhoso, lindo, né? Lá em Salmos 16, 2, né? José tem sido uma bênção na casa do Senhor. E é assim que a gente vai amadurecendo na palavra do Senhor. Eu lembro que na minha mocidade, eu já falei aqui, e também recebi uma mensagem dizendo que eu estava lá no banco, no culto de jovens, e uma irmã dizia que Deus ia me usar para pregar, né, para levar a sua mensagem, para fazer missões. Eu orava, vendo a minha incapacidade ali sentada, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer missões que até para cantar um corinho, minha voz de saia trêmula. E Deus, na minha condição, na minha mente, na minha vida, Deus está realizando essa promessa hoje. Né? Porque isso é fazer missões, é estar aqui em cima levando a palavra do Senhor. Eu poderia interpretar como fazer missões se eu fosse para a África, né? Pegar uma multidão de 1000 pessoas e estar falando do Senhor. Isso seria a realização daquela profecia. Mas não é, né? Porque eu sei da minha condição. Então eu sei que o milagre aconteceu. Aquela profecia de tantos anos atrás, talvez eu tivesse meus 14, 15 anos, está se cumprindo, né? Está se cumprindo na minha vida. Já dei a mensagem algumas vezes, né? Falei do Senhor na rádio, coisa muito pouca. Aqui, uma única vez, a irmã senhora fez um convite e dizia, meu Deus, foi uma terça-feira, não foi? Meu Deus, mas até hoje eu lembro o tema daquela mensagem. Até hoje eu lembro o tema da mensagem, que foi sobre 2 mulheres que não obedeceram ao rei e para priorizar a vida das crianças, né? Acho que é cifrar e pôr alguma coisa assim.
misericórdia da minha vida, né? E que eu consiga falar mais e mais do Senhor, que eu me aperfeiçoe cada dia mais, que eu enfrente a mim mesmo, que eu enfrente a timidez, né? Que eu venha disponibilizar mais tempo para a palavra do Senhor, para a oração, porque o preço para estar aqui falando do Senhor, né? Tem que ter sabedoria e estar constantemente em oração. Então, que eu venha orar mais, essa oração da igreja até nessa causa, que eu venha orar mais, que eu venha ler mais a palavra do Senhor, mas o que eu gosto muito de fazer é de louvar. Mesmo sendo boa de compasso, eu gosto muito de louvar. Então, nesta noite, a irmã disse que poderia ser uma palavra rápida, sucinta. Eu vou pegar esse gancho e vou fazer mesmo a palavra rápida e sucinta, mas que Deus mandou entregar foi essa mensagem. De José leu lá em Salmo 16, 2, que diz assim: 16, 2. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, minha bondade não foi, né? José leu. Alguém lembra que foi que José leu? 116? É porque a minha Bíblia é um pouco diferente. Salmo 16, 2. Salmo 16, 2. A minha Bíblia é diferente. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, minha bondade não chegará à Tua presença. Salmo 16, 2. Diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor, além de Ti não tenho outro bem. Né? E é uma realidade, nós não temos bem maior do que o nosso Deus em nossas vidas. José leu esse versículo hoje. Aí José vai passar 10, 15 anos, 20 anos, José vai se tornar um doutor, ter 3 carros na garagem, uma mansão, mas José vai continuar dizendo esse versículo: além de ti não tem outro bem, porque o que ele vai ter de maior, de mais precioso na vida dele continuará sendo o Senhor. Amém? Porque essa é a nossa missão, é priorizar o nosso Deus em nossas vidas e priorizar fazer o que agrada ao Senhor. Quando a irmã assumiu os jovens, eu até dizia para eles que na vida deles vão ter muitas fases. Cada fase vai ter um enriquecimento na obra do Senhor, né? Pois ali na Assembleia de Deus, eu tive vários líderes de mocidade e cada líder veio com uma soma de conhecimento para a minha vida, né? Eu tive irmão Isaac, tive Rosinalba, teve Marcelo Porta, vários. E com cada fase foi um trabalho diferente. Foi uma forma de fazer algo diferente, foi só enriquecimento, né? Então, que vocês venham construir a história de vocês, sempre se disponibilizando na obra do Senhor, sempre querendo agradar a Deus, né? Pois nós estamos aqui na terra e é difícil, é complicado. Se nós não nos apegarmos com Deus, vai ter momentos que nós vamos querer desistir, mas que vocês tenham ao lado de vocês, né, alguém mais experiente, que tenha o pai, que tenha a mãe, para dizer não, nós vamos continuar, pois nós estamos treinando o caminho certo, né? Minha mãe está aqui hoje e eu lembro dos domingos que eu tinha na presença do Senhor. Nós, jovens, principalmente as mulheres, nós temos nossas obrigações, pelo menos eu fui criada assim, né? A gente tem que lavar a louça, tem que limpar a casa, tem que fazer algo para ir se tornando uma dona de casa, né? E eu lembro que nos meus domingos minha mãe não cobrava nada de mim, não cobrava que eu fizesse nada, né? Porque eu me levantava, ia para a escola dominical, chegava da escola dominical, almoçava, passava um tempinho, descia para o ensaio de grupo de gestos, ensaiava quase 5 horas, 5 e pouco, depois subia para casa de novo, voltava para o culto de 7 horas. Então era um domingo cheio na presença do Senhor, né? E que nós venhamos ser pais assim,
que nós venhamos encorajar os nossos filhos quando eles quiserem fazer a obra do Senhor, que nós venhamos dar forças para eles prosseguirem. Já pensou se eu tivesse que acordar e minha mãe dissesse: não, você só vai para a igreja depois que lavar a louça. Não, você só vai depois que fizer. Eu já ia achar, eu como jovem já ia ter uma dificuldade. Eu só vou depois que eu fizer isso. Eu não vou ficar em casa, vou lavar a louça. Então, que nós como pais, não venhamos colocar empecilho para o nosso filho se aproximar de Deus. Pelo contrário, que nós venhamos dar o empurrão necessário para eles estarem mais próximos de Deus. É esse o conselho que eu deixo para os pais nessa noite. E eu dou graças a Deus por tudo. Pela forma que fui criada, por Deus ter me conduzido até aqui, né? Às vezes eu falo assim, eu pareço uma branca, quando eu falo, muitas vezes eu digo, na minha experiência, aí eu falo tal coisa, parece até que eu tenho 100 anos, mas é porque eu tenho uma trajetória longa, né? Não querendo ser melhor do que ninguém, mas eu tenho uma trajetória longa na presença do Senhor. Então eu já tenho consolidado, né? Eu sei como é que as coisas acontecem, pelo menos na minha vida, isso me faz ter experiência para passar para Nicolas. Às vezes, já chegou a vez dele dizer que ia desistir de alguma coisa. Eu disse: vai não pode, porque acontece esses empecilhos, mas você está ali para servir a Deus. Então, se você está para servir a Deus, não importa quem, como, o que você tem que pedir é sabedoria para estar presente sempre na obra do Senhor. Porque foi assim que a minha mãe me ensinou. Ela nunca, se eu chegasse em casa chateada com alguém ou com alguma coisa, ela nunca fez aquilo, deu bola para aquilo aprimorar, pelo contrário, né? Eu lembro que a irmã Raab, foi Raquel que já esteve aqui orientando as famílias, disse, né, que houve um ensaio, que o jovem se aborreceu e que chegou em casa bravo e a mãe pegou aquilo ali e transformou numa coisa maior. E naquele momento que ele tinha acontecido, o jovem não estava mais nos caminhos do Senhor. Talvez se o pai tivesse ido lá, tivesse amenizado, não é assim, conversado, tentado resolver, aquela vida estaria na casa do Senhor ainda. Então é o que eu peço, é o que eu oro a Deus para me dar sabedoria, para criar os meus filhos de uma forma que eles não se afastem do Senhor. Eu peço orientação em tudo. Eu digo: chega Deus aqui, e cada tempo que passa, né, porque eu já vou completar 40 anos, e cada tempo que passa a coisa aí no mundo está mais complicada, viu? Cada tempo que passa está mais complicada. Então que nós, como pais, não venhamos pedir sabedoria a Deus para aproximarmos os nossos filhos de Deus. Se houver algum aborrecimento, que a gente venha orar, apaziguar a situação, em todos os momentos da vida desses jovens, porque eu sei o que é ser adolescente. Eu lembro, a gente é um conflito de emoções que a gente sente. Tem dia que a gente está no amor, mas tem dia que a gente vem uma raiva por algumas coisas nas nossas vidas que só Deus mesmo. E eu lembro desses conflitos que eu tinha como adolescente. E hoje eu lido com o Nicolas, lembrando do que eu sentia lá atrás. Às vezes ele está um amor, mas tem dia que ele chega aqui, meu Deus, que isso é a fase da adolescência. E quem é mãe sabe, né? Os meninos, e quando eu falo com ele, eu falo com base na experiência que eu tive, que eu passei. Então, tinha dias que eu ficava chateada, tinha dias que mas Deus deu sabedoria à minha mãe, foi conduzindo e deu tudo certo. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor, estou aqui firmada na rocha. Deus supriu todas as minhas necessidades, né? Deus nunca me deixou passar fome, Deus nunca me deixou de ter um vestir, né? E Deus tem cuidado de mim. E eu só tenho que agradecer a meu Deus. Eu não vou, já deu para entender tudo que eu quis passar para vocês, já deu para entender. E o que eu acrescento e reforço: se aproxime de Deus. Deus quer que nós venhamos priorizar o reino de Deus.
Conheço pessoas que deixam de vir para a casa do Senhor porque priorizam o mundo e depois não tem mais forças para voltar para o caminho do Senhor. Eu lembro de uma vez que ele teve uma oportunidade de um trabalho que ele não poderia vir para a casa do Senhor mais à noite, pois o trabalho iria ser à noite. E ele orou a Deus para resolver essa situação. Ele tinha que trabalhar porque ele era chefe de família e tinha que alimentar a sua família. Ele não deu um não lá que não ia trabalhar não, mas ele orou e Deus resolveu. Deus mudou o expediente de trabalho e ele continuou servindo ao Senhor. Porque muitas vezes a gente não ora. Vem um empecilho e a gente aceita. Né? Às vezes, se ele tivesse dito, para trabalhar à noite eu vou, eu tenho que alimentar minha família, eu tenho que receber o meu salário, então eu vou. E tinha ido e ele tinha achado que estava tudo resolvido. Mas não, ele pensou no reino de Deus, ele pensou em estar presente na casa do Senhor. E ele foi pedir a Deus e Deus resolveu. Porque ele não poderia, a gente também tem que ser sábio. Muitas vezes alguém toma atitude drástica demais. Conheço uma pessoa que diz que tinha que fazer o EJA, né, para concluir seu estudo, e era à noite. E essa pessoa tentava ir e desistia porque queria estar na casa do Senhor. Começava o ano e não terminava. Aí eu acho que você também agir dessa forma não está coerente com a palavra do Senhor. Você tem que ser justo. Se você tem que terminar o seu estudo, e se só tivesse aquele momento, você não iria passar a vida inteira estudando. Seria só um período, né? Ainda mais o EJA, que é vários anos num ano só. Então você estudaria aquele período, pedindo a Deus para lhe dar mais oportunidade na casa do Senhor, mas sem deixar de pedir o socorro de Deus para lhe dar a oportunidade de estar presente no Senhor, mas também não poderia deixar de estudar. Então, que nós venhamos ter sabedoria. As coisas não podem ser 8 nem 80. A gente tem que fazer as coisas de uma forma que dê para a gente estar sempre presente na casa do Senhor. Né? Então, se for uma fase de sacrifício, que essa fase de sacrifício seja feita com muita oração ao Senhor, pedindo muita força, muita sabedoria para vocês, como jovens, terem a oportunidade de estar na casa do Senhor, que seja só uma fase, e que vocês não venham aceitar se alguma coisa impedir vocês de estar na casa do Senhor. Se for um trabalho, vocês tiverem que ir, vá. Mas não esqueça de orar. Deus, eu estou aqui trabalhando porque eu preciso me profissionalizar, mas eu quero estar na tua casa, porque Deus resolve situações que para nós é impossível de resolver. Nós temos que fazer sempre o possível e deixar o impossível na mão de Deus. Então, que nós venhamos não nos acomodar, né, em estar priorizando as coisas do mundo, mas estar sempre querendo priorizar o reino, porque a palavra do Senhor diz: não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento tem que estar na palavra do Senhor, e que nós sejamos inconformados com esse mundo, que nós venhamos analisar tudo que está surgindo aí para ver se nos aproxima ou se nos afasta do reino. Antes de nós acatarmos aquilo para a nossa vida, nós temos que analisar: isso me afasta ou me aproxima do reino de Deus? Se me afastar do reino de Deus e eu tiver que fazer por justiça eu digo por necessidade, né? Que nós venhamos pedir a Deus a porta que seja aberta para nós voltarmos ao reino novamente. Então, que isso seja a nossa inconformação com este mundo, né? Que nós estamos aqui, não somos daqui, mas enquanto vivermos aqui, temos que procurar viver da melhor forma, ensaiando sempre, né? Porque quando diz venha o teu reino, não é que o reino de Deus venha até nós, é que venha a vontade do Senhor nas nossas vidas aqui na terra. Então é um constante aprimoramento. É um constante aprimoramento nas nossas vidas para nós estarmos aqui na terra e um dia irmos perfeitos morar na glória. Amém? Eu quero louvar o Senhor com um hino bastante conhecido, convido o Titi para louvar junto comigo, e que cada um venha
quis falar aqui, eu lembrou muitas histórias, né? E dou graças a Deus, porque Deus tem cuidado de nós de forma maravilhosa. Tivemos uma mocidade atuante quando servimos a Deus ali na Assembleia de Deus, e me recordava de quantas vezes a gente ia para vários lugares a pé, circulação lá em Oitizeiro, um monte de jovem a pé daqui para lá, né? E tudo isso Deus recompensou, né? Se hoje a gente tem onde a gente morava, hoje a gente tem o nosso saláriozinho para sobreviver, né? Deus tem suprido as nossas necessidades. Hoje eu conversava com um pai de família que, graças a Deus, tem uma vida melhor do que a minha, financeiramente falando, e eu conversava com ele, me lembrando, né, das nossas lutas, né, e o prazer que a gente tinha na casa do Senhor. Nós temos o prazer de estar na casa do Senhor. Então, dedique a sua vida a Deus, e com certeza Deus há de recompensar, como diz o versículo que foi colocado aqui: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu sou exemplo disso. A irmã Cristiane falou muito bem quando colocava esse ponto. Eu sou exemplo disso. Desde o começo, ela falou sobre nunca ter bebido, nunca ter fumado, que não tem falta disso. Eu bebi, eu fumei na minha adolescência. Infelizmente eu fiz isso, pode ter certeza. Nada disso presta. Eu também não sinto falta disso, não sinto falta da bebida, não sinto falta do cigarro. Na brincadeira de querer aprender a tragar, fumei fumando dos 12 aos 16 anos de idade. E eu tenho para vocês, jovens, experiência que nada disso presta. Enfim, se ela tem experiência de não ter experimentado, eu tenho experiência de ter experimentado, pode ter certeza que nada disso é bom. Agora, servir o Senhor, o prazer que a bebida dá é passageiro. Outro dia você está com ressaca, com dor de cabeça, desmoralizado. Na casa do Senhor não, quando você faz a obra do Senhor, você se sente revigorado, você se sente alegre, sua alma se enche. Então, só Deus que há de recompensar tudo isso. Só Deus. A igreja do Senhor também bastante conhecida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino.
Senhor Deus por tudo. Amém. Glória a Deus. Como a irmã Cristiana falou aqui sobre missões, tudo que nós fazemos em prol do Evangelho é missão. Até a nossa vida é missão. Na nossa rua, no nosso lugar que nós moramos, se a nossa vida for uma vida com Deus, é pregação do Evangelho. E tudo é missão. Também como é missão levar o Evangelho para aqueles países que não têm o Evangelho, né? Mas que Deus nos abençoe. Irmão Vitorino vai estar apresentando os nossos visitantes. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, os visitantes de hoje são Regina, né? A irmã Regina e a irmã Maria da Solidade. E como a igreja diz, sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. E agradeço pela oportunidade. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim, 2 Coríntios 9, 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? E eu convido o irmão Nicolas para estar louvando a Deus. Nós vamos ofertar a Ele. E logo após, Fernandinho, o irmão Fernandinho, estará orando pelas ofertas, pelos ofertantes. E eu agradeço a minha oportunidade, logo após a diaconisa Edna, para a continuidade do trabalho. Saúde a todos com a paz do Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não
Oremos. Senhor, meu Deus, apresenta-te, Senhor, os pais de mim nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada um dos teus servos, Senhor, que desenvolva nessa noite, Senhor. E também, Senhor, te apresento a tua igreja, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada um de nós, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou muito grata ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. E um deles é estar na casa do Senhor, aprendendo a sua palavra, ouvindo, né? E o Senhor tem nos ensinado e tem nos cuidado de nós. Então eu agradeço a Deus pela presença de toda a igreja nesta noite aqui no templo, para adorar a Ele. A glória do Senhor foi derramada sobre a terra e a glória do Senhor tem que voltar para Ele. Esse é o intuito de Deus quando formou cada um de nós, para a glória do seu nome, amém? Agradeço a irmã Cristiane. Quando ela aprender, como ela diz, pregar e falar bastante, ela me avise para eu convidar outra vez. Porque quem não fala, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Cristo, pela sua vida. Nós temos que usar os vasos da casa, da igreja. Cada um de nós temos algo maravilhoso do Senhor para falar, né? Então eu quero fazer uma oração por toda a igreja nessa noite. Depois o pastor vai estar impetrando a bênção. Mas eu pediria à igreja só mais um segundinho, rapidamente. Logo após a gente vai estar fazendo uma pequena homenagem aos pais pelo dia de hoje, amém? A igreja aguenta aí só 5 minutinhos. Vamos adorar o Senhor com uma oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome na beleza da tua santidade. Muito obrigada, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia, que tem nos alcançado todos os dias. Obrigado por estarmos mais uma vez aqui no templo, na tua presença, para te adorar, para te engrandecer, para te agradecer, para aprender mais sobre o teu reino. Que ele venha sobre nós e nos ensine a renunciar ao pecado, a crer no teu impossível, no teu poder, no teu amor incondicional, ao qual o Senhor foi derramado lá na cruz, através do teu Filho Jesus Cristo. Nós te adoramos, nós te louvamos, meu Senhor. Sabemos que nada merecemos, mas sabemos também que tu tens cuidado com o amor infinito de cada um de nós. Obrigado pela família neste lugar representada. Obrigada pelos jovens, meu Senhor, os adolescentes, desde os menores até, Senhor, os mais velhos. Que tu venha em nome de Jesus constrangê-los todos os dias a estar na tua presença, a buscar o teu reino, a te adorar, a se disponibilizar, a fazer a tua obra com dedicação, com amor, e que tu venha capacitá-los e habilitá-los, meu Senhor, através da tua palavra, para que eles venham, Senhor, crescer, caminhando contigo e dar testemunhos de jovens abençoados em nome de Jesus. Estende a bênção, Senhor, clamada nesta noite, àqueles que não puderem estar neste lugar, nesta noite, para junto conosco te adorar. Tu sabes, Senhor, por que cada um faltou, e nós oramos para que a tua misericórdia os alcance da mesma forma. Fala aos seus corações, meu Senhor, prepara suas mentes para estar cativas somente no teu reino, em nome de Jesus. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a bênção do Senhor esteja a todos vocês. Aguarde um momentinho após a bênção. Amém? Pastor Seriano está com a oportunidade.
Vamos ficar de pé, amigos. Quero externar a Deus também minha gratidão pela vida de todos vocês. Parabenizar o irmão José, fez aniversário ontem, ficou mais experiente, né, José? Isso, irmão Preto. Irmão Preto também está aniversariando. Que Deus abençoe grandemente. Viu, irmão Haroldo? Né? Haroldo, conhecido mais carinhosamente como Preto. Que Deus abençoe grandemente ele, irmão José. E também parabenizar todos os pais que se fazem aqui presente, né? Que Deus abençoe. Eu acho que todo o culto foi muito rico, né? Em conhecimento, foi um presente para todos nós. Amém? Receba as bênçãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão dos santos e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje para todos sempre. A igreja diz: amém. Os irmãos podem sentar e aguardar um pouquinho aí no seu lugar. Amém?